Vamos iniciar mais um episódio do nosso SaúdeCast. SaúdeCast é um programa para você que quer saber sobre saúde, empreendedorismo e direito. 3 coisas importantes que podem unir no profissional. E hoje, para a gente começar essa segunda temporada, uma convidada especialíssima. Nós vamos receber aqui a doutora Isadora Lippmann, cirurgiã oncológica, mas especialista em oncoginecologia. Doutora Isadora, ela tem um conteúdo riquíssimo no Instagram, que vai ficar na descrição aqui para vocês poderem acompanhar o conteúdo dela, conhecer o trabalho dela. E ela vai hoje ter uma conversa aqui sobre assuntos que envolvem a oncologia, especialmente a designação do estudo dela, da especialidade dela, que é a oncoginecologia. Seja muito bem-vinda, doutora Isadora. Obrigada, Alexandre. Doutora, me fala um pouquinho, quem é a doutora Isadora Lippmann? Doutora Isadora Lippmann então, como tu já disse, uma cirurgiã oncológica. Eu gosto muito de fazer a parte de oncoginecologia, apesar de eu fazer várias coisas dentro da oncologia, mas especialmente a oncoginecologia é uma parte que eu gosto muito e faço muito. E faço a parte cirúrgica, né? Às vezes as pessoas confundem um pouquinho a oncologia, porque a oncologia é dividida em quimioterapia e cirurgia, e também temos a parte de radioterapia, que é, né, separada também, mas a minha parte é a parte cirúrgica, e não só de câncer, mas também outras doenças, outros problemas que às vezes são benignos, né? Ou são suspeitos, então eu não trato somente câncer. Doutora, eu admiro muito o profissional da saúde que opta pela área de cirurgia. Eu acho que o profissional que sai da clínica e vai para cirurgia, ele tem uma coragem a mais ali, né? Me conta aí, como que foi essa decisão lá na faculdade? Assim, eu vou me especializar em cirurgia. Eu nunca tive muita dúvida, para mim não foi difícil. Olha que legal. Assim. Eu não sei exatamente como que eu fui parar dentro da medicina. Isso eu tenho certa dúvida, assim, como que eu fui fazer medicina? Porque eu estudava no colégio, eu estava em colégio militar, né? Eu era uma boa aluna, ia bem no colégio, mas eu era muito da área de exatas. Eu gostava muito de exatas e eu pensava até em fazer engenharia, né, na época. E aí eu ia muito bem no colégio, eu achei que a medicina ia ser mais desafiadora para mim, eu tenho capacidade de passar em medicina. E aí fiz medicina. E durante o curso gostei muito, e logo no início, no primeiro ano de curso, eu tinha um médico da família que era cirurgião e que já tinha operado algumas pessoas na minha família. E a minha mãe ia fazer uma cirurgia. E aí ele me convidou para participar. Eu estava no segundo semestre recém da faculdade e eu disse, eu vou, né? E aí eu fui, então, na cirurgia da minha mãe. Foi a primeira cirurgia que eu assisti, assim, né, com ele. E ele me convidou para continuar acompanhando ele nas cirurgias. E aí eu comecei assim. Eu ia em todas as cirurgias, isso era extra faculdade, né? Nos horários extras, assim, eu ia nas cirurgias com ele. Ele começou a me ensinar muita coisa, assim. Primeiro eu comecei a instrumentar, né? Eu organizava todos os instrumentais, auxiliava ele na cirurgia e fiquei com ele até o final da faculdade. E então, desde o início eu já sabia que eu ia fazer cirurgia. Eu não sabia que eu ia fazer cirurgia oncológica, mas eu sabia que eu ia fazer cirurgia. E aí, durante a faculdade também passei por várias áreas, né? Na urologia, na ginecologia, até na cirurgia plástica, passei em várias áreas, auxiliei muitas pessoas, assim, para ver o que eu ia gostar, né? E acabei fazendo cirurgia geral primeiro, porque é pré-requisito, né? E aí, depois da cirurgia geral, eu tinha também um chefe que era cirurgião oncológico, e eu gostava de fazer várias coisas. E na cirurgia oncológica, tu acaba operando muitas coisas diferentes, não fica somente numa área, né? E aí, com ele, eu fui vendo várias coisas diferentes e eu não conseguia decidir, assim, por operar somente uma parte do corpo. Entendi. Então, eu disse, não, eu vou fazer cirurgia oncológica. E assim, eu fui. Olha a importância de um mentor na vida da pessoa, né? Muito. Porque aí, pelo que você tá falando, você teve alguém lá no início da tua carreira que pegou na sua mão e te conduziu para cirurgia, exatamente, né? Ainda que você não soubesse exatamente qual
cirurgia, mas ele pegou na sua mão, te ensinou desde o básico ali, né? Instrumentar, acompanhar o campo cirúrgico, enfim, e te trouxe amor. Eu sempre falo isso, bons professores, bons mentores, eles conduzem o aluno, né? E não é à toa que hoje você é uma referência aqui na nossa região de cirurgia oncológica. E realmente, né, opera vários lugares, né, do corpo, né? Não é um lugar só. E me conta aí, como foi essa decisão de uma médica, uma cirurgiã oncológica, que geralmente são os profissionais que a gente menos vê na rede social, né? De você ir para a rede social para falar sobre o seu trabalho e também para falar sobre como funciona, né? Esse estigma, né? Das doenças oncológicas. Como que foi isso? Como que foi essa decisão? Eu, no início, tinha um pouco de vergonha, assim, né? A gente não foi criado com rede social, né? Mas hoje em dia é uma realidade, eu acho que não tem como ficar fora. Tem muita coisa ruim, né, na internet, mas tem muita informação boa. E eu queria passar para as pessoas e para os pacientes que a oncologia não é só tristeza, que muita gente me fala, nossa, oncologia, né? Tem também as partes alegres, felizes, quando a gente consegue, né, ajudar os pacientes. E queria principalmente passar informação de qualidade. Então, o meu objetivo ali na rede social é passar informação de qualidade, porque a gente vê muito fake news, né? Então, por isso que eu comecei a fazer e gravar e fazer conteúdo para sempre ter informações boas ali e as pessoas conhecerem e chegarem até a mim. E você tem uma legião de fãs, né? Porque as suas pacientes são todas suas fãs. Eu sei porque eu acompanho ali a rede social da doutora Isadora e as pacientes dela são só elogios para ela lá na rede social. As pacientes são queridas. E isso é muito bom, né? Porque eu falo que pro profissional, executar um bom trabalho é obrigação, né? Isso a gente nem vai discutir se tem ou não tem. É obrigação, é pressuposto. Mas é tão bom quando você vê essa reciprocidade, né? E eu senti até pelas nossas conversas, né, que a gente já teve, doutora, que você é muito acolhedora. Então, a pessoa chega ali para você num momento de vulnerabilidade, ali já tem diagnóstico, às vezes ainda não tem diagnóstico, mas tem que fazer uma cirurgia, né? E toda cirurgia, ela gera no ser humano uma insegurança, né? Não tem como você dizer assim, não, vou fazer uma cirurgia, tô super tranquilo. Porque mesmo que hoje a gente tenha muita técnica, muita tecnologia, cirurgia tem um risco, ponto. E aí você acalma essas pacientes, eu sinto isso nos comentários dela, né? Você acalma essa paciente e você mostra que é uma fase do processo que ela tem que passar ali e que depois vai ficar tudo bem, né? E como que é receber esses elogios? Como que é ser banhada, né? Dessa bênção de ter essa gratidão das suas pacientes todos os dias? Isso é muito bom, né? Eu fico muito feliz, assim, muito feliz quando eu recebo. Eu acho que qualquer pessoa, quando recebe um elogio, gosta, né? Mas especialmente das pacientes, assim, que eu conheço, né? Que eu vejo que é de coração, isso me emociona muitas vezes, assim. Eu fico grata, eu vejo que eu consegui ajudar. Porque quando o paciente chega, tem vários tipos de pacientes, né? Tem pacientes mais tranquilos, pacientes mais angustiados. E eu procuro sempre conversar bastante e não direcionar só aquele problema que ele tem. Eu tento entender coisas mais gerais, conversar coisas que não são somente daquele problema que ele está me mostrando, né? Tem pacientes que gostam de conversar, de falar outras coisas. Tem gente mais reservada. Então, a gente tem que fazer uma leitura disso também. Então, o consultório, ele serve para isso, a consulta serve para isso. Não é só para tu fazer lá o diagnóstico, marcar a cirurgia, né, pedir exames. Eu acho que a conversa é o mais importante. E acho que os pacientes sentem isso, né? Então, eu acho que por isso que eu acabo sendo acolhedora. Os pacientes, eles estão ali, muitas vezes desabam na nossa frente e a gente tem que, né, entender e tentar sempre acalmar. Então, eu sempre digo aos meus pacientes, assim, quando acaba a consulta, tá mais tranquilo, tá mais calmo, tirei todas as tuas dúvidas, não tá indo embora com dúvida, coisas que tu quer perguntar, às vezes o paciente fica com receio de perguntar, porque, é bobagem, ou porque tem vergonha, né, ou, o que ela vai pensar. Então, assim, eu sempre tento deixar o paciente à vontade e eu vejo esse retorno. Então, vários pacientes, assim, porque na hora que tu tem um diagnóstico que não é fácil, né,
tu fica meio sem chão e é um turbilhão e ansiedade e aquele momento parece que não vai acabar nunca. E depois que isso passa, vem o retorno, assim, realmente, né, obrigada, né, é tão bom esse agradecimento, assim, eu fico muito feliz. Que bom. Me fala uma coisa, nós acabamos de terminar aí o mês de outubro, né, estamos entrando aí em novembro com tudo. Novembro é o mês da conscientização do câncer de próstata, mas nós acabamos de sair do mês de outubro. Como é a incidência, doutora, assim, do câncer de mama? Ainda é muito alta aqui na nossa região, pelo seu atendimento? O que poderíamos fazer enquanto profissionais para tentar conscientizar, ações básicas, assim, para tentar diminuir isso? Tem alguma coisa que a gente pode fazer? Na verdade, tem várias coisas que a gente pode fazer, né? O câncer de mama, ele é o mais incidente entre as mulheres. Todo mundo sabe, a gente não tem dúvida, né? Depois vem o câncer de intestino, depois vem o câncer de colo de útero. Mas ele é um câncer que tem muito impacto na mulher, porque geralmente passa por cirurgia com retirada da mama, né? Então, isso é um impacto, assim, muito grande. E a gente pode fazer várias coisas para prevenção e para diagnóstico precoce, que é o que a gente quer, né? A gente previne com estilo de vida, só que isso é o mais difícil. Explicar para as pessoas que tudo que tu faz no teu dia a dia pode aumentar as chances de tu ter um câncer, isso é muito difícil. Então, explicar para as pessoas que a tua alimentação faz diferença, que o exercício físico faz diferença, isso é muito difícil. E 90% dos casos de câncer de mama são causados pelo estilo de vida, né? Que são as causas externas. Nossa, é muita coisa. Às vezes as pessoas acham que é genético. Na verdade, tem diferença entre genético e hereditário. 10% tem casos que realmente é genético da família, hereditário, né? Os outros 90% são causas externas. Claro que vai ter uma alteração lá no gene e que vai, né, causar o câncer de mama. Às vezes a pessoa é super saudável e tem câncer de mama, né? Então, tem outros fatores ali no meio também. Mas a maioria das vezes é causa externa. Então, a alimentação e exercício físico é básico para a prevenção de muitos cânceres. E hoje em dia a gente está vendo que a obesidade está aumentando muito, né? Sobrepeso, obesidade, e mais de 10, chega a cerca de 13 tipos de câncer estão relacionados com a obesidade. Nossa. Então, isso é muito, e isso vai só agravar cada vez mais, né? Então, isso é assustador. E outra coisa muito importante é exame preventivo. Então, graças a Deus, a gente tem a mamografia, a ultrassom de mama que pode prevenir mesmo, porque pode detectar lesões bem precoces, né? Porque às vezes a mulher, ela não sente nada. Faz o autoexame, faz o toque, mas a gente não quer pegar as lesões que a gente sente no toque. A gente quer pegar lesões que a gente não sente, que a gente não enxerga, que são microscópicas, que são vistas lá na mamografia, né? É essas lesões que a gente quer pegar. Então, isso é importante. Muita gente não dá essa importância, né? E aí não fica fazendo os exames periódicos. Então, chegamos aqui no denominador comum. Exercício físico, alimentação saudável e exames periódicos. Eu acho que mantendo essas 3 coisas já ajuda bastante, né? Muito. Já ajuda bastante. Você ter as conscientização do que pode. Porque eu vejo muito, né, lá no escritório, a gente vê muito as pessoas falarem assim, eu tive porque na minha família tem muitos casos, né? E agora falando aqui pela estatística, né, só 10% que é hereditário, né, que pode ser dessa forma. Então, é muito significativo o que o seu estilo de vida pode fazer com você. Eu acho que essa conscientização, ela tem que ser reforçada, né? Ela tem que ser reforçada. Doutora, dentro, né, do seu atendimento ali, qual que é a dificuldade maior que você vê depois do diagnóstico? Eu recebi meu diagnóstico, e aí qual é a dificuldade? Ter acesso ao tratamento, entender o tratamento. Qual que é ali a maior dúvida que as pessoas têm no momento ali que elas concretizou? Bom, eu tenho uma biópsia, ela veio positiva, então eu sou paciente oncológico. E agora? Né? E agora? Isso é difícil, né? Porque tem muitas variáveis aí no caminho. Então, acho que o mais difícil é a parte psicológica inicialmente, porque é um baque, porque
a gente pensa em câncer, a gente pensa em morte. Ou a gente lembra daquela pessoa sem cabelo. A gente lembra daquela pessoa com cara de doente. E não é bem assim, né? Existem vários tipos de câncer, vários tipos de tratamento. Então, eu acho que esse início, o mais difícil é o psicológico. Tu entender a doença, né? Entender que tu precisa do tratamento e entender que muitas vezes é algo passageiro na tua vida, que aquilo vai melhorar, vai passar, né? Então, isso tudo depende se a pessoa descobre a doença mais precoce ou mais avançada. Eu também vejo muita dificuldade naquelas pessoas que quase não têm sintomas. Isso é difícil, assim, tu explicar para ela, principalmente quando tem um câncer mais avançado. Porque sintoma não é sinônimo de precocidade ou não, né? Tem gente que não sente nada e tem metástase. Né? Então, isso varia muito. Então, a pessoa entender isso, eu acho que é difícil. O acesso ao tratamento, às vezes, também é um pouco complicado. A gente tem pacientes de SUS, de convênio particular, e existem tratamentos que são bastante caros. Né? A parte cirúrgica não é um valor muito baixo, mas é geralmente um valor único, né? O problema mesmo são quimioterapias mais avançadas, imunoterapias, terapia-alvo. Hoje tem diversos tipos de tratamentos, né? Que não é só a quimioterapia convencional. E algumas vezes precisa também radioterapia. Então, esse acesso ao tratamento, em geral, os convênios cobrem, o SUS cobre boa parte, mas essas medicações novas não são cobertas. E aí a gente precisa, né, às vezes, lançar mão de ações judiciais, né, outras questões que a gente precisa. Então, essa é uma questão bem delicada, né? Porque a gente sente no dia a dia da advocacia que realmente os médicos, eles ficam bem preocupados em oferecer o melhor tratamento. Então, ele pensa, ele estuda a situação clínica do paciente, fala, não, o seu tratamento é X. Mas existe uma onda, né, assim, uma onda, posso falar, dentro até do Poder Judiciário, de querer definir um tratamento padrão. Sendo que, por exemplo, o juiz, ele não conhece medicina. Né? O juiz hoje, em alguns casos, ele vai pedir um parecer para o NATJUS, que é um órgão dentro do Poder Judiciário que vai dar uma opinião sobre se tem que ou não oferecer aquele tratamento. Mas mesmo sendo o NATJUS formado por profissionais de saúde, o NATJUS ele não avalia o paciente propriamente. Ele não viu o paciente, ele vai pegar os exames, né? Porque vão estar juntados ao processo. Muitas vezes não são todos os exames, porque para promover uma ação judicial você não precisa colocar tudo. Você tem que provar para o juiz que a pessoa é um paciente oncológico e que ela tem prescrição. Então, a gente geralmente coloca a biópsia, a gente coloca o relatório médico, que já vem ali contando, né, o histórico do paciente, e a prescrição. E aí, o juiz, na dúvida se ele tem que fornecer ou não aquele tratamento, se o plano tem que fornecer, se o SUS tem que fornecer, o juiz pede essa opinião lá para o NATJUS. E aí, o NATJUS vem muitas vezes e diz o seguinte, olha, esse não é o tratamento padrão. Ok, não é o tratamento padrão, mas nesse caso, o profissional da saúde que está atendendo o paciente, avaliou o paciente ali, eu digo assim, mecanicamente, viu o paciente, ele entende que essa é a abordagem mais correta. Então, dentro do direito, eu tenho digamos assim, um receio sobre essa padronização de tratamento, porque eu vejo que na prática, não existe um tratamento padrão. Não existe. Eu vejo isso pelos processos que a gente tem no escritório. Porque nós temos muitos processos, por exemplo, de pessoas que têm câncer de mama. Nós temos vários de câncer de próstata. E a abordagem é diferente. E são médicos assim, médico de Goiás, médico de São Paulo, médico daqui, são médicos diferentes. A abordagem, ela sempre leva em consideração, por exemplo, se o paciente é diabético, se o paciente tem pressão alta, a gente vê isso escrito nos relatórios. Só que o Poder Judiciário, ele tá numa tendência de padronizar isso. Tem que ser o medicamento X. E geralmente a escolha é pelo preço. E isso é preocupante, na minha concepção. O que você, como profissional da saúde, acha nesse sentido?
Eu acho que é complicado para todos os lados, né? Para todos os lados, porque principalmente essas medicações de tratamento oncológico são medicações de muito alto custo e são medicações que a todo momento têm novidades. Então, principalmente assim, os imunobiológicos, né? Isso. Na medicina, a gente tem geralmente as condutas padrão, né? Existe, assim, como se fosse um organograma. Né? Mas, tipo, aqui a gente já fez e deu certo. Então, isso porque, podemos assim, partir daqui. Existem estudos, né, que o câncer de mama a gente usa tal coisa. Existe estudo que o câncer de ovário a gente usa tal coisa. Só que dentro do câncer de mama, de ovário, de colo de útero, tem subdivisões. Então, o câncer de mama tem vários tipos, o de ovário tem vários tipos, e aí existem estudos dentro desses subtipos. Esses pacientes foram melhores, né, com esse tratamento, o desfecho foi melhor, aumentou a sobrevida, diminuiu a mortalidade, e aí existem associações. Então, às vezes pode ser essa medicação com essa, às vezes é essa isolada, e existem mais de um estudo para o mesmo diagnóstico. Né? E eu vejo assim que deve ser difícil pensando, né, pro global, juiz, né? Deve ser difícil isso, porque esses estudos eles saem a todo momento, os artigos saem, os estudos estão em andamento, eles têm fases, né? Às vezes sai o resultado de uma fase do estudo, e aí viram que os pacientes usando tal medicação têm mais chance, né, de mais meses de vida do que outro. Aí o oncologista vê esse estudo, ele quer acrescentar essa medicação. Então, a gente, né, o oncologista, ele quer sempre a medicação que dá mais resultado. E aí, além desses estudos estarem saindo a todo momento, até atualizar, né, lá nos guidelines, né, isso demora um pouquinho. Além disso, tem essas questões que tu falou de cada paciente. Às vezes o paciente tem um problema renal, essa medicação não dá, tem que ser outra. Às vezes o paciente, né, tem uma saúde melhor, ele aguenta uma medicação que dá mais efeito colateral, às vezes ele não aguenta aquela medicação, tem que trocar, às vezes ele tem um problema cardíaco, não dá para usar essa, tem que usar outra. Então, assim, são várias coisas. Então, para ajudar nisso, precisa mesmo o médico que acompanha o paciente fazer um bom relatório. Que às vezes o médico não faz, né? Não tem tempo, não tem paciência, não quer fazer várias coisas, mas a gente precisa insistir nisso, que o médico faça o relatório completo. Não, esse paciente tem isso, aquilo. Já tentou essa primeira linha, porque a gente tem isso também na oncologia, né? A primeira linha é tal, a segunda linha é tal. E às vezes existe mais de uma segunda linha ou terceira linha, né? Então tem essas variáveis também. Então, em geral, o padrão inicial é bem concreto. Mas às vezes quando o paciente não responde, né, precisa de uma outra linha, aí sim tem várias variáveis. Então, por isso que eu digo que eu acho que é complicado para todo lado. Né? É isso. Puxando isso que você falou de ser complicado, né, e é mesmo para todo mundo, o judiciário agora tomou uma decisão que está bem polêmica, né, a súmula vinculante 60 e 61, que vai limitar bastante o acesso a medicamentos de alto custo para pacientes do SUS. Isso é um fato hoje. Então, por exemplo, a gente já sabe que alguns medicamentos não adianta nem a gente judicializar, porque existe um parecer do CONITEC não indicando que o medicamento seja adquirido pelo Ministério da Saúde. E o parecer do CONITEC, ele leva em consideração o tempo de vida. É uma discussão bioética do tamanho do universo, né? Mas ele leva em consideração a expectativa de vida do paciente. Então, assim, e é duro o que a gente lê lá, tá? Porque eles escrevem assim, olha, esse paciente aqui, se ele tomar a medicação, ele tem a expectativa de mais 6 meses de vida. Então, a gente estaria aí postergando o inevitável. É assim, os termos que a gente tem lido são nesse sentido. E isso dói, porque para nós, lá do direito, é difícil eu explicar para uma família, olha, eu não consigo esse medicamento judicialmente, porque inevitavelmente ele só vai prolongar a vida. Então, a inovação, né, no sentido assim dos laboratórios, da ciência e da pesquisa, ela está caminhando, ela está avançando, ela está procurando resultados melhores a cada vez, e o judiciário não está conseguindo acompanhar esses resultados. Não está conseguindo, porque o juiz também ele ficou limitado agora nisso. Ele também tem lá ele não pode sair daquele quadradinho, sabe? E até a gente estava conversando muito essa semana sobre isso com outros colegas, de que agora vai ser mais importante ainda
o profissional do direito, ele entender da doença propriamente dita, para ele poder levar isso para o juiz. Olha, não é só melhorar a expectativa de vida, só aumentar a expectativa de vida. Tem outros fatores aqui que tem que ser levados em consideração de saúde, como, por exemplo, deixar a pessoa sem tratamento. Porque se ela tiver em cuidado paliativo, ela fica sem tratamento, né? Isso é grave. Não que ela fique sem tratamento, né? O cuidado paliativo, ele às vezes parece que é aquela pessoa que não tem mais o que fazer. Não é isso o cuidado paliativo, né? O cuidado paliativo, ele já deve começar no momento que a paciente já tem uma doença um pouco mais avançada, já tem metástase, mesmo que ela esteja longe de morrer ainda. Sim, né? não. Então, sim. isso, o cuidado paliativo. E assim, não ter o que fazer, às vezes tu não consegue usar aquela medicação de alto custo, tu consegue usar uma outra que talvez ao invés de 6 meses, teria uma sobrevida de mais 3. Então, né? Essa é a minha pergunta para ti. Por exemplo, como que o profissional da saúde encara esse desafio? Por exemplo, eu às vezes tenho que falar lá para o paciente, lá no escritório. Olha, fulano, esse medicamento aqui a gente não consegue judicialmente. Mas tem uma outra linha de tratamento aqui que a gente vê, que a gente sabe, que a gente faz os cursos, que pode ser, conversa com o seu médico, vê se você não pode usar esse medicamento, ou se tem um outro. Como que o profissional da saúde leva isso? Porque deve ser difícil, eu encaro isso como uma interferência no tratamento. Eu, como advogada, eu falo, gente, é difícil, porque é como se o judiciário estivesse dizendo assim pro médico, ó, eu não vou dar dipirona, não vou te dar Novalgina, mas eu vou te dar dipirona. Entende? É a mesma coisa? Mas para algumas pessoas pode ser diferente o efeito. Como que o profissional da saúde tem encarado esse desafio ali no consultório? Porque é um desafio, né? Você receber ali assim, olha, doutor, fui lá e me disseram que eu tenho que mudar o remédio, porque senão eu não vou conseguir fazer o tratamento. Como que é isso? Essa parte, né, dessa briga, digamos assim, entre o profissional e o convênio, ela é sempre um pouco complicada. Eu passo por isso na parte de cirurgia, né? Essa parte de medicações de alto custo não é o meu dia a dia, porque eu não faço a parte de quimioterapia, imunoterapia, né? Então, é mais do oncologista clínico. Mas eu te disse que é complicado para os dois lados, porque se a gente pensar em termos de saúde pública, né? No SUS, a gente às vezes precisa comprar uma medicação que custa R$1 milhão. Tem várias. Para um paciente, para aumentar a vida dele em 3 meses. Então, é difícil falar isso para a pessoa, porque é a vida dela. Se fosse a tua mãe, tu faria. Se fosse a minha, a sua, então, a minha vida também, né? É muito complicado tu botar isso na balança. Só que em termos de saúde pública, R$1 milhão eu posso fazer muitos exames de mamografia, por exemplo. Né? Então, em termos de saúde pública, eu entendo essa parte, né, do juiz, essa parte do direito. Só que olhando pelo lado médico e pelo lado do paciente... Que é o lado que eu olho. Terrível. Então, é terrível. E tu, como profissional do direito, tu tem que ficar no meio termo, né? Claro que tu vai tentar sempre ajudar a pessoa, né? Exatamente. É o que tu tá sendo contratada para isso, né? Para ajudar a pessoa a conseguir aquilo. Mas, ao mesmo tempo, o lado do juiz também não está totalmente errado quando se trata dessa diferença que é pouca, né? Então, às vezes, tem medicações que realmente fazem toda a diferença e vão te aumentar muito a sobrevida. Vai fazer diferença mesmo. E tem outras medicações que a gente vê nos estudos que mudou pouco. E na parte cirúrgica eu vejo isso, dessa briga, assim, que eu tenho essa briga diária com os convênios. A gente solicita um material cirúrgico para fazer a cirurgia, a gente solicita o melhor material que a gente acha que precisa, né? E muitas vezes os convênios negam pra gente aquele material, porque aquele material não é barato. Mais caro. E mesma coisa com as solicitações dos procedimentos, dos códigos de procedimento. A gente solicita e o convênio muitas vezes diz, não vou te pagar todos os procedimentos. E isso é uma conversa que às vezes a gente precisa ter com o paciente. Olha, o teu plano de saúde não quer pagar os procedimentos. Né? Então, isso é complicado, isso é uma coisa ruim. A gente vê muito isso, e agora até falando do Novembro Azul, no câncer de próstata, a discussão da cirurgia robótica e da cirurgia aberta, que é a padrão ouro. Mas o que eu tenho visto muito? Que quando o médico, ele
prescreve ali a cirurgia robótica, ele não levou em consideração só a tecnologia melhor. Ele levou em consideração também, por exemplo, o estado clínico, porque o câncer de próstata, muitas vezes o paciente já é mais idoso. Então, ele tem ali já mais comorbidades associadas, né? Então, diabetes que não está controlada, pressão alta que não está controlada, né? Outras comorbidades. Então, ele indica porque um sangramento naquele paciente pode ser grave, né? Risco de transfusão de sangue e tal. E mesmo assim, a gente vê muito a negativa, dizendo, não, ó, o padrão ainda é a cirurgia e tal. Não é que a cirurgia aberta não é boa, né? Não é essa a discussão. Porque ela foi feita durante muitos anos e ela funciona, ok. Mas para alguns pacientes ela não é indicada, né? Essa questão de cirurgia já faz bastante tempo, né? Que a gente vê que a cirurgia minimamente invasiva, que é a robótica, a laparoscopia, é melhor. Ela é melhor na recuperação do paciente. O paciente tem menos dor no pós-operatório, vai usar menos medicação para dor, vai voltar às suas atividades mais rápido, vai faltar menos ao trabalho. Né? A gente vê essa questão de sangramento, geralmente é menor o risco de sangramento. A gente tem pinças e materiais mais delicados na robótica, e na laparoscopia a gente consegue ter uma visão aumentada, né, das estruturas, a gente consegue fazer uma cirurgia muitas vezes melhor. No caso da próstata foi um grande ganho pela questão da inervação da pelve, né, que muitos homens ficavam impotentes ou tinham um problema de incontinência urinária, que é algo que acaba a qualidade de vida. Acaba. Então, assim, a laparoscopia, para a qualidade de vida, ela veio né, para ficar e não tem discussão. É muito melhor. Claro que muitas vezes a gente não tem acesso, né? O robô ainda não é um acesso para todo mundo, mas a laparoscopia já é. E muitas vezes a gente precisa fazer cirurgia aberta, porque também não são todas as cirurgias que dá para fazer por laparoscopia, ou minimamente invasiva, mas quando a gente pode, tem que sempre solicitar. Os convênios geralmente não negam a parte da laparoscopia, da vídeo em si, né, que é o que a gente tem aqui. Mas eles às vezes negam algum material de pinça de energia, que é um pouco mais caro, né, algum grampeador de uma marca que a gente considera melhor. Então, isso os convênios tentam fazer, assim, deles escolherem a marca mais barata. Isso também é um problema, porque às vezes a gente está acostumado a trabalhar com uma marca melhor e aí muda o mecanismo, e isso às vezes pode ser mais prejudicial para o procedimento, aumentar a chance de complicações de pós-operatório, né? Então você veja, né, de tudo que a gente conversou até agora, é sempre uma junção de fatores, né? Sim. Nunca é uma coisa só. Nunca. Né? Nunca é uma coisa só, até porque eu vejo que a medicina, ela não é uma ciência exata, né? Bem ao contrário da tua engenharia que você queria fazer lá no início. Bem ao contrário. Bem ao contrário, né? Não é uma ciência exata, a medicina. E às vezes tem situações, o paciente que responde bem ao tratamento, que não responde. A gente tem um caso lá no escritório de um menino que tem uma doença rara. Ele tentou de tudo, foi difícil, inclusive, de diagnosticar. É malformação anteriovenosa refratária, isso aí. Ele tentou todo tipo de medicação, das mais simples às mais caras, e nada deu certo para ele. Sabe o que resolveu para ele? Um medicamento que o SUS entrega, que é barato, mas que é só o SUS que entrega, que é a talidomida. Tá vendo? Ou seja, é um medicamento que a gente não tá falando aqui em tecnologia, em nada. Super antigo. Super antigo, que foi proibido lá na década de 80, porque ele causa, né, o feto pode nascer sem uma formação do feto, enfim. E aí eu falei, até esse caso eu comentei lá no escritório, eu falei, tá vendo, gente, ó, ele tem uma doença rara, mas a solução dele é muito barata. O problema dele era acesso, porque para você chegar nesse medicamento dentro do SUS também é uma burocracia enorme. E a família não tinha essa, digamos assim, expertise para conseguir. Mas a gente fez o procedimento e aí ele teve acesso e ele tá melhorando consideravelmente. Tipo, o médico dele falou, nossa, gente, olha, porque era também um teste. Tá? Porque como nada tinha dado certo, ele falou, ó, a última coisa eu vou tentar a talidomida porque ela é vasoconstritora, né? Então, talvez ajude. E ele tá melhorando a qualidade de vida dele e tal. Então, às vezes a gente tem que olhar pro lado também que nem sempre o medicamento de altíssimo custo vai ser o melhor medicamento, né? É isso. Exatamente. Exatamente isso. Isso a gente vê também na medicina. Às vezes o profissional solicita coisas para o paciente que, na verdade, não precisariam. Então, tem isso também, né? Então, tem médicos e médicos.
tratamentos. Às vezes a gente consegue fazer a mesma coisa com um baixo custo, às vezes não, né? E tecnologia sempre vai agregar valor. É uma coisa cara em tudo na nossa vida, né? A televisão de última geração é mais cara que a anterior, isso é óbvio. Mas muitas vezes a gente consegue fazer, né, o que o paciente precisa com baixo custo. E é isso. E hoje, como que é? Eu sei que a senhora participa de vários eventos, né? Tá sempre ali se atualizando, aprendendo. Como que é hoje, né, dentro dos congressos de medicina, essa discussão sobre a inovação dentro da medicina? Como que vocês médicos olham assim, poxa, todo momento tá surgindo um medicamento melhor, tá surgindo uma novidade, né? Medicamentos imunobiológicos, medicamentos agora que são feitos com a base do DNA do próprio paciente, né? E tem muitas coisas ainda que a gente vê que está sendo estudado. Como que vocês médicos estão encarando essas mudanças tão rápidas assim dentro dos padrões de tratamento? Essas mudanças, elas são sempre rápidas nesse sentido de novidades, sempre tem algo novo, mas elas são muito devagar no sentido da gente poder ofertar para os pacientes, né? Ter acesso. Então, a gente vai nos congressos, geralmente tem pessoas, né, super especialistas de centros grandes, né? A gente vê geralmente pessoas até de outros países, mas aqui no Brasil também a gente tem excelentes profissionais, né? E a gente sempre escuta o que eles têm a dizer, mas muitas vezes até esses profissionais, eles não conseguem ofertar isso para todos os pacientes. Então, sempre tem essa discussão nos congressos de o que é o padrão ouro, o que é o ideal, o que eu faria se eu tivesse todos os recursos e as alternativas. Eu posso fazer tal coisa com o mesmo resultado, ou eu não tenho isso, mas eu uso aquilo, tenho um resultado um pouquinho inferior, mas dá certo. Então, sempre tem essas discussões, assim. E, como tu disse, não é uma ciência exata. Então, sempre tem, é muito comum, assim, nas palestras de congresso, a pessoa que está a favor de uma coisa, de um procedimento, de um tratamento, e a pessoa que está contra, né? Porque Sim. sempre tem os detalhes ali de cada paciente, né? Teve um último congresso que eu participei de oncologia, a gente teve uma palestra, olha, uma falha me lembrar o nome do palestrante, mas é um médico brasileiro que faz o estudo do CAR-T-cell. E eu fiquei apaixonada, eu falei, gente, que coisa maravilhosa isso, né? Então, e ele fala no tratamento que, pela pesquisa que eles estão desenvolvendo, para um dos tipos de linfoma, o CAR-T-cell vai curar, né? É um tipo só. Né? Mas é uma esperança, né? Porque é um tipo, mas pra quem tem aquele tipo. Pra quem tem aquele tipo já é um grande valor. Só que o obstáculo, né? Aí ele trouxe o obstáculo, né? O tratamento é maravilhoso. 2,5 milhões de reais o tratamento. Só que é um tratamento que o SUS fornece, né? Se você tiver ali, se você precisar, só que você não vai conseguir ele administrativamente, você vai ter que judicializar. Mas essas coisas, elas me enchem de esperança, porque eu acho maravilhoso isso, ver, poxa, né? E ele dedicando, ele explicando ali da onde eles partiram, para onde eles querem chegar e quais os resultados eles estão tendo. 88 pessoas já sendo tratadas e com excelentes resultados. Algumas lá que já não tinham uma perspectiva muito boa e melhorando a perspectiva. Eu acho isso, assim, fantástico da tem medicina. Coisas maravilhosas na tecnologia, nos avanços da medicina. Só que eu fico muito chateada que a gente ainda vê o básico mal feito, né? Isso me chateia, porque alguns pacientes que precisam de medicações de alto custo são minoria, né? Assim, não digo minoria, mas a grande maioria são aqueles pacientes que não têm acesso a um exame preventivo, que não têm acesso a uma consulta. A básica, né? A saúde básica, né? A saúde básica, que é o que me chateia, porque é ali que a gente conseguiria prevenir para não chegar a esse ponto da gente precisar de medicação de alto custo. Sairia muito mais barato, né? A gente conseguir uma prevenção melhor, e isso parte de educação da população, educação dos profissionais da saúde, educação da rede básica, porque o médico, ele não sabe tudo de tudo, né? Eu não sei sobre cardiologia. Então, a gente precisa também educar a rede básica para que tenha essa visão de prevenção e de diagnóstico precoce. Às vezes a gente tem sinais, tem sintomas que não são tão claros, né? E também a gente não pode pensar que tudo pode ser câncer, mas também a gente tem que desconfiar. E aí os pacientes às vezes não têm acesso a uma ecografia,
né? Demora 3, 4, 5, 6 meses para fazer um exame que é básico. Que é fácil, tranquilo de fazer, né? Apesar das pessoas odiarem o preparo, mas é um exame preventivo. Se a gente pega um pólipo lá na colonoscopia, a gente retira o pólipo, a gente evita que isso vire um câncer, né? Então, assim, eu fico triste de ver que a gente não tem acesso a exames básicos, uma prevenção básica, uma coleta de Papa Nicolau bem feita, o teste HPV, que agora está liberado no SUS, e cadê? A gente não vê no dia a dia. Né? Tá liberado, mas demora quanto tempo para chegar até aqui, né? E são coisas bem básicas. E aí vem a discussão. Eu tô fazendo um artigo, um estudo, e uma coisa muito desagradável que eu ouvi, dados, é que o ano de 2023, o SUS descartou mais medicamentos vencidos do que ele forneceu medicamentos de alto custo. Olha que triste. Isso é muito triste. Entende? Então, quando muitas vezes, quando vem a negativa, você fala assim, poxa, mas não precisava negar. Porque o problema não é o dinheiro, o problema é a distribuição dele dentro do sistema. É a organização dentro do sistema. Eu fico super chateada também com a situação de vacina, né? Eu indico muito a vacina de HPV, porque a gente sabe que o HPV é o causador de câncer de colo de útero. Pode causar outros tipos de câncer também, mas de colo de útero é, né, praticamente 100%. E fazendo a vacina, a gente previne muito desses casos e a gente pode, quem sabe, um dia até eliminar. Olha que maravilha. E as pacientes que têm alguma lesão de colo de útero que ainda não é um câncer, que é uma lesão pré-maligna, já tem estudos comprovando que se elas fazem a vacina, elas diminuem a chance de recidiva, de voltar essa lesão e de futuramente transformar num câncer. Só que o SUS, ele só paga a vacina se tu já tem câncer. Se tu tem câncer de colo de útero, ele te paga a vacina de HPV. Se tu tem uma lesão pré-maligna do colo do útero, ele não te dá a vacina do HPV. Eu fico muito indignada com isso. Porque teve uma certa época, eu já tô aqui em Foz há 9 anos, e sempre que a paciente chegava para mim com uma lesão de alto grau, com uma lesão pré-maligna de colo de útero, eu já prescrevia a vacina de HPV. E os pacientes conseguiam fazer. Várias pacientes minhas fizeram. E de uns tempos para cá eles cortaram. Eu acho que aumentou muito a demanda e eles cortaram a vacina para essas pacientes. Só que o tratamento depois oncológico é muito mais caro. É muito mais caro. Então é uma balança que não fecha, né? Porque o tratamento é muito mais caro. Então são assuntos que estão em pauta, né? Eu acho que são assuntos que a gente tem que... polêmicos, que dá até... né, Nossa, dá muito estudo sobre isso. E eu fico muito admirada, porque realmente eu falei, gente... Um outro dado, né, desse estudo, assim, ó. O ano passado, o governo federal destinou R$1 bilhão para comprar medicamentos de alto custo. Se você pensar, você fala, nossa, R$1 bilhão é muito. Mas eles renovaram toda a frota de aviões, por exemplo, do governo federal, que custou quantos bilhões de reais? Eles designaram para outras pastas 22, 24, e eu não vou nem falar, porque senão isso gera polêmica. Você tá falando que tal setor não tem que ter dinheiro. Não é isso. É que para a saúde 1 bilhão é pouco. Para a saúde 1 bilhão não é bom. Então tem que redistribuir isso de uma forma melhor, né, e mais organizada. Possibilitar que os profissionais possam se atualizar, ter condições dignas de atendimento, de tratar. Então, eu acho isso muito importante, só que a gente não vê isso na prática acontecer. Isso é uma questão complicada, né? Política é complicado. E a gente vê, assim, muitas medicações de alto custo, né? Muitas coisas que deveriam ser pagas. E tu falou agora sobre os profissionais, essa parte também deveria ser mais valorizada, né? Todo mundo acha, nossa, médico, né? Mas o médico do SUS, ele não é valorizado. Não é. Por isso que muitas vezes os médicos acabam saindo do SUS. Eles cansam dessa desvalorização. A gente é valorizado pelos pacientes, né? Quando os pacientes retornam, nos agradecem, né? Tem aquela gratidão. Mas em termos de valores pagos pelo Estado, é um valor baixíssimo. Só para tu ter uma ideia, sabe quanto que o Estado paga numa consulta para um médico do SUS na oncologia, que é um especialista? R$40, né? R$10. Eu tinha visto 40 em algum lugar. R$10.
É muito pouco. Então, assim, o hospital, né, onde tu trabalha, ele precisa tirar do próprio bolso mais algum valor para o médico aceitar atender. Uhum. Então, isso é um absurdo. E eu conversei com uma médica oncologista na semana passada, e eu falei pra ela, olha, o laudo médico agora vai ter que ser assim, assim, assado. Expliquei lá como que o judiciário tá analisando os laudos. Ela falou, gente, eu atendo 40 pacientes por dia. Como que eu vou fazer? Eu falei pra ela, eu te entendo perfeitamente. Só que assim, não adianta a gente não judicializar com esse laudo, porque a gente vai receber um não, porque eles padronizaram o laudo. E ela falou, gente, como que a gente vai atender essas pacientes com qualidade? Porque a gente não tem tempo, tem que atender muito. Ela falou, às vezes eu não consigo dar uma consulta de qualidade porque eu tenho uma fila enorme lá e eu tenho que atender aquele tanto. Então é difícil, né? São muitas coisas para equalizar. É difícil. É difícil. Essa parte é bastante difícil. E não é só a consulta, é a cirurgia, é o material, é tudo que envolve, né? Uhum. Doutora, olha, você vê conversa boa passa rápido, né? Nós estamos uma hora aqui conversando. Maravilhoso. Tá muito bom. Doutora, eu queria assim, antes de finalizar, te elogiar muito, porque, olha, gente, vão lá no @doutora Isadora Lippmann. Tem muito conteúdo lá. Eu, que sou mulher, tem conteúdo de monte lá, que eu leio e às vezes falo, tenho que fazer cesânea, tenho que prestar atenção nesse sinal. Porque realmente é um conteúdo de bastante qualidade. Vocês vão ver que é um conteúdo humanizado, mas ao mesmo tempo um conteúdo técnico. Então, vão lá no perfil dela. E parabéns, doutora, por você ter humanizado essa área da medicina. Levar esse conhecimento para as pessoas, porque quantas pessoas às vezes não têm acesso a esse conhecimento porque não têm acesso a um profissional, né? Digamos assim, de uma forma mais fácil em outros lugares. E a internet, eu sempre falo que ela é democrática, né? Porque a paciente do sul, do nordeste, do centro-oeste, ela pode acompanhar teu conteúdo. E isso é muito legal. Então, meus parabéns. Continue, porque assim, realmente teu trabalho é inspirador pra gente aqui. Obrigada. Fico bem feliz com esses retornos, assim, gosto muito de receber mensagens. As pessoas podem me perguntar, né? Podem me mandar mensagem, eu sempre respondo. Eu faço também consultas online quando precisa, mas eu respondo ali, né, as dúvidas. Como tu disse, são coisas técnicas, mas eu tento trazer com uma linguagem fácil. Que a gente entende. Uma linguagem do dia a dia, né? Que não seja uma coisa chata também de se ouvir, né? Uhum. Então, eu tento fazer isso e sempre me mandem. Eu gosto, assim, que me mandem, né? Uhum. Me mandem mensagem, me mandem dúvidas, que aí também me dá até ideias de conteúdos ali para trazer sempre boas informações. Eu adoro ver as fotos da cirurgia dela. Ela posta lá e fala assim, o que é isso? Aí eu fico lá, o que é esse negócio desse tamanho? Eu acho muito legal, porque às vezes as pessoas não têm ideia do que é. Fica só no inconsciente. Bem curiosas com as fotos. Isso, eu adoro. De verdade, a gente não pode explica, sempre né? postar fotos, né? Tem coisas que a gente não pode postar. Sim. De acordo com as normas do hospital. Uhum. E também sempre preservando o paciente, né? Uhum. Mas quando tem algumas coisas um pouco diferentes, eu posto. Algumas pessoas não gostam de ver, né? Ficam bem horrorizadas, mas a maioria gosta e fica curiosa. Eu gosto. Eu olho aquilo e falo, nossa, olha que legal. Aí eu leio sua legenda, porque daí você explica na legenda, né, o que é. E eu acho que é um conteúdo informativo, a pessoa saber, né? Por exemplo, nossa, é assim que é um tumor. Né? Sim. É isso aí que é um tumor, porque às vezes na cabeça da pessoa ela nem sabe o que é, nem né? imagina. Nem imagina. Eu também gosto, assim, de desenhar, quando vai no consultório, né? Eu não desenho bem, mas eu vou desenhar porque eu gosto, assim, de tu imaginar, né? Às vezes a pessoa acha que vai ser uma coisa e é outra. E é outra. Mas então, parabéns pelo seu trabalho. Eu agradeço muito você ter aceito esse convite. E esse podcast aqui, ele vai ser compartilhado lá pros meus alunos da mentoria. Então, são todos advogados que estão na área da saúde e que esse conteúdo para eles vai ser de riquíssimo valor. Porque eu tenho defendido que o advogado hoje da área da saúde, ele tem que conhecer sobre medicina. Ele tem que entender. Se eu quero atender diabético, eu tenho que entender sobre diabetes. Se eu quero atender paciente oncológico, eu tenho que entender sobre oncologia. É claro que nós jamais vamos chegar no nível do conhecimento de um médico, mas o básico a gente tem que saber. Não, tem que saber. Eu tenho que saber. Não pode falar bobagem, né? Exatamente. E também, como a oncologia é muito complexa, né? Então tem que ter pelo menos um básico para tu conseguir até discutir com o médico o melhor tratamento para aquele paciente, né? Então, e os pacientes hoje chegam muito orientados. E eles a internet também traz muita informação. Tu vai lá, procura o nome da medicação, sai ali um monte de coisa. E aí tu saber o que perguntar, o que conversar, né? Então
eu super agradeço esse convite, adorei a nossa conversa. A gente, lá no escritório, quando o paciente começa a fazer o tratamento, né, a gente envia uma cartinha, assim, de motivação e umas flores, né? E a gente também tem esse feedback, obrigada e tal. E, pra mim, hoje, falando sinceramente, esse é o maior pagamento que eu tenho pelo meu trabalho. Porque quando o paciente chega lá pra nós, a gente já chama até de paciente lá no escritório, porque eles são pacientes, né? Eles são pacientes que estão precisando de um socorro jurídico. E eles já chegam assim, olha, muitas vezes, olha, o meu médico já falou que essa medicação vai ser difícil eu conseguir pelo SUS. Olha, meu médico já falou que essa medicação, ela é cara. E como que eu faço? Me ajuda. Eles já chegam assim, eu tenho isso. Então eu gosto de saber o que ele tá sentindo. Por exemplo, qual o sintoma? Eu comecei a fazer o tratamento, o que ele pode sentir? Daí às vezes a gente manda ali, ei fulana, como é que você tá? Você tá bem? Então, porque isso às vezes pra pessoa que tá ali meio esquecidinha ali fazendo tratamento, eu acho que isso pode ser uma injeção de ânimo. Não, isso faz toda a diferença, né? Eu sempre digo para minha equipe ali na nossa clínica, né? Ali na Vivate, eu sempre digo, a gente tem que ser lembrado pelo nosso atendimento. O paciente vem aqui angustiado, né? A gente precisa melhorar essa angústia e atender bem. Quando tu vai numa loja, tu não gosta de ser bem atendido? Com certeza. Não faz diferença o vendedor, né? Então, aqui é a mesma coisa. Tu tem que atender bem desde a entrada até a saída, né? Então, a gente, às vezes, faz toda a diferença tu mandar essa mensagem. Os pacientes devem gostar muito, né? Eles gostam. Tu mandar uma lembrança, um presente. Isso é muito legal. Então, o jeito que tu conversa com a pessoa, a atenção que tu dá para ela, faz toda a diferença. Às vezes, a pessoa tá precisando só de um carinho, de um abraço, é isso, né? De uma conversa, de uma conversa. atenção. É. E aí, ainda, além de tudo isso, tu resolveu o problema dela, né? Aí é isso. O pacote completo. É isso mesmo. E a gente sempre fala, né, que o advogado da área da saúde, ele tem que estar próximo do médico, porque ele tem que entender, às vezes, o ponto de vista do médico para ele conseguir até mostrar isso para o juiz. Eu sempre falo que a gente é uma ponte ali, sabe? Entre o tratamento prescrito e, efetivamente, o recebimento do tratamento. Isso é muito legal. Então, vocês aí que escutar esse podcast, vocês curtem, compartilhem, vão lá no perfil da doutora Isadora, seguir ela para receber mais conteúdo de qualidade. E até o nosso próximo episódio do SaúdeCast.